A paz do Senhor Jesus para todos vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que você está assistindo, mas a paz. Eu estou aqui feliz, de pé, para a glória do Senhor Jesus, pela sua misericórdia, pela sua graça. Estou de pé, estamos de pé. Irmãos, o inimigo, ele não queria que eu gravasse esse vídeo. Ele não queria que eu estivesse aqui passando a mensagem da cruz, a mensagem de Jesus para vocês. Ele não queria. Em outro vídeo especificamente, eu irei detalhar tudo o que aconteceu nesse dia. Tudo. Porque tudo parecia contrário. Ele não queria que eu estivesse gravando esse vídeo. Mas pela graça de Deus eu estou aqui. Em outro vídeo, quando o Senhor assim me permitir, então eu detalharei tudo sobre o que aconteceu para vocês verem. Mas hoje especificamente, eita Jesus, a criação do Senhor é linda. Hoje especificamente eu trouxe uma mensagem e vou continuar trazendo mensagens, levando a palavra do Senhor, levar a mensagem do Evangelho. Virou um hábito e eu espero que esse hábito ele cresça cada dia mais. Irmãos, eu vou deixar aqui uma mensagem que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 4. Porém, antes de eu deixar, eu quero dirigir uma oração, eu quero orar e peço que você em casa, que esteja assistindo esse vídeo, ore comigo, receba, porque o Senhor ele é fiel. Então, vamos orar. Senhor Jesus amado e Pai querido, nós estamos aqui, Pai, diante da Tua Palavra. Queremos pedir, Jesus, para que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, para que a gente venha entender o que o Senhor quer nos falar nesse dia, nessa manhã, nessa tarde. Nós queremos, Jesus, Te agradecer por tudo quanto o Senhor tem feito. Queremos Te agradecer pela Tua graça, pela Tua misericórdia, que são infinitas sobre as nossas vidas. Pai bendito, Senhor amado, nós estamos aqui felizes e de pé, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Continua conosco, Jesus, nesse dia. Fala conosco através da Tua doce e preciosa palavra e que nunca nos falte a Tua gloriosa presença. Deus amado e Senhor querido, é assim que Te oramos e Te agradecemos. Amém. Irmãos, a mensagem que eu quero deixar se encontra aqui em João, capítulo 4, o versículo 13 e 14. Eu vou explicar para vocês, Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte d'água que salte para a vida eterna. É uma passagem conhecida da igreja, ao qual se trata da mulher samaritana. Eu estava uma certa vez no ponto de ônibus e essa palavra ela me chamou muita atenção em um homem que estava pregando o Evangelho de Cristo e ele estava pregando sobre esta palavra: Jesus, a fonte de água viva. Então isso me chamou a atenção. Eu estava com fone e eu tirei o fone só para ficar ouvindo a pregação dele e me chamou muita atenção, porque eu olhei e disse: Jesus, a gente não pode se inspirar em homens, até porque a nossa natureza é pecaminosa, a gente falha, mas ele estava fazendo o ID, ele estava fazendo o que Jesus fazia, que era pregar, que era anunciar as boas novas. Então eu olhei e disse: eu quero ser desse jeito, eu quero falar do amor de Cristo, eu quero falar de Jesus. Isso surtiu dentro de mim, sabe? Ao ver aquele homem pregando o Evangelho de Cristo ali, hoje mesmo. Hoje eu vi um jovem que ele estava pregando o Evangelho com um megafone. E eu disse: eita, é forte. O Senhor tem levantado. A vinda do Senhor é muito próxima, está muito próxima. E o Evangelho está sendo pregado aos quatro cantos desse mundo. Irmãos, a Bíblia aqui, ela vai falar sobre uma mulher que na hora sexta, creio eu que era meio-dia, ela foi buscar água num poço. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido o que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava,
Mas os seus discípulos deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Então Jesus ele foi para a Galiléia. Só que a Bíblia vai dizer que era necessário que Jesus passasse por Samaria. Então ali Jesus foi cansado, né? Porque ele estava no corpo de homem também. Então cansou. Resolveu sentar ali, junto ao poço. Daí uma mulher ela vem, aleluia, uma mulher ela vem pegar água. Então Jesus dirige-se a ela e fala: dá-me um pouco de água, dá-me água. Então ela diz assim: como podes, tu sendo judeu, se comunicar comigo que sou mulher samaritana? Porque a gente bem sabe que naquela época, o costume, os judeus eles não se comunicavam com os samaritanos. Mas aquela mulher ela não tinha noção de quem era que estava falando com ela. Olha que interessante. Aqui no versículo 10 diz o seguinte: Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Aqui como está escrito na minha conjectura que eu falei. Então a mulher vai e diz: Senhor, não tem como tirar a água e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus diz: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Aquilo que eu falei lá no começo. Então eu achei interessante, porque a mulher ela tem sede e ela pede: Senhor, dá-me dessa água para que eu não venha mais ter sede. Daí Jesus manda ela ir e chamar o marido dela. É ali onde acontece aquele fato, onde ela diz que não tem marido. Aí Jesus diz: disseste bem, veste 5 e o que tu tem agora não é teu. Mas o que eu acho interessante, irmãos, é aqui no versículo 23. Mas a hora vem, e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Então estamos nesse tempo, estamos no tempo de buscar mais a presença do Senhor, anunciar mais o Evangelho, porque almas têm sede, existem almas, milhares de almas sedentas, procurando uma palavra. Então que o Senhor ele venha levantar mais, cada dia mais pessoas para pregoar o seu evangelho, porque tem pessoas que têm a mesma sede que essa mulher tinha, e é necessário que Jesus ele passe por todos os locais para levar a água que jamais alguém vai tornar a ter sede, que é a própria água da vida, que se chama Jesus Cristo. Então precisamos levar essa água ao mundo. Então é isso, que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.